eu excluí minhas redes sociais e não, eu não estou arrependida disso. E se eu pretendo voltar, eu diria que nunca diga nunca para nada. Eu não gosto de generalizar nada. Hoje em dia, o mundo está muito acelerado e a gente fica assim, o tempo todo, andando, parece que a gente está correndo para lá e para cá, fazendo muita coisa, só que mexendo no celular ao mesmo tempo. Toda hora, igual eu tô aqui, só que eu tô conversando com vocês e ao invés disso, muitas vezes a gente tá na rede social passando. Então, para quem ficou comigo até agora, nesse tempão, eu sei que não é um tempão, mas como tudo tá muito rápido hoje em dia, os vídeos precisam ser sempre cada vez mais curtos. Vê que o vídeo tem uns 10 minutos. Nossa, se for um vídeo de meia hora, então a pessoa morre. Então hoje eu quero falar sobre coisas que não tem nas redes sociais, tá? O que a gente espera, que a gente acha que vai adquirir nas redes sociais, só que você não tem isso. E a primeira coisa que você não vai ter é um aprendizado real, um aprendizado efetivo. Nas redes sociais, geralmente os vídeos, principalmente no Instagram, o TikTok até tem uns vídeos maiores, mas é complicado mesmo assim, é tudo muito rápido, de qualquer forma, são vídeos curtos também. E no TikTok tem muita informação, então mistura muitos vários vídeos, mas em contrapartida o Instagram não vai passar de 1 minuto e meio, então você não vai estar aprendendo algo de verdade. Pode ser que quem esteja me assistindo não concorde com isso, diga que realmente tem conteúdo. Eu sei que tem conteúdos, bons conteúdos. Eu mesma compartilhava conteúdos, eu fazia posts no Instagram e compartilhava, falando sobre autismo, sobre inclusão. Inclusive aqui no meu canal eu falo sobre isso. Se você quer aprender algo, você vai buscar um curso, você vai procurar em livros, você vai procurar aqui no YouTube, obviamente. Aqui tem muitos vídeos, até mesmo, mas às vezes são algumas dicas práticas de como montar marmitas para semana. Isso tudo a gente tem aqui, né? Então, quando a gente fala sobre redes sociais, sobre plataforma, é claro que tem aqui também. Eu estou aqui e estou produzindo conteúdo, quanto assistindo também, consumindo. Só que aqui nós temos vídeos maiores, nós temos vídeos mais completos. Então tem uma diferença sim, e não tem todas aquelas informações, tudo muito rápido. Para mim é uma grande mentira, na verdade é uma mentira mesmo, uma mentira real você dizer que está lá, que está consumindo um conteúdo, que está aprendendo. A maioria do tempo você vai estar rolando a tela. E quando você for ver, você perdeu horas aí do seu dia mexendo nisso. Nas redes sociais, a gente não vai encontrar uma coisinha super importante, necessária para nossa vida. Essa é muito importante, que é a tal da paciência. Nós vamos ficar cada vez mais impacientes. Isso é um fato. O mundo está muito acelerado, são muitas informações o tempo todo. A gente vira adulto, tem muitas obrigações para fazer, muita coisa para cumprir, acaba tendo filhos, marido, esposa, responsabilidades, trabalho. Então a vida já fica muito corrida, e quando a gente está perdendo o nosso tempo, sim, nós estamos perdendo o nosso tempo nas redes sociais, mexendo o tempo todo no celular, fazendo, tá cozinhando e tá lá mexendo, e às vezes vendo a vida de outras pessoas, né? Entrando nessa questão sobre a questão anterior, estou aprendendo algo, mas às vezes você sai em outro vídeo. Não só na questão de você não estar realmente aprendendo algo, você acaba saindo em outro vídeo e você acaba ficando mais impaciente, mais apressado, porque tudo fica muito rápido. A gente não tem mais paciência para enfrentar uma fila, a gente precisa enfrentar uma fila, ir ao mercado, fazer tarefas entediantes. A gente precisa do tédio. É chato, dá vontade de pular, não dá vontade de fazer. Eu sei, mas é necessário.
É necessário você ter aquele tempo e coloca a sua roupa para lavar, e lava uma louça e faz alguma coisa. Então a gente perde essa paciência e fica muito imediatista também. E me incluindo nisso, eu diria até mesmo mimado, sabe? A gente acaba ficando muito mimado. Nós ficamos numa impaciência tão grande que a gente quer tudo para ontem. Começa um novo trabalho, já quer colher os frutos desse novo trabalho em uma semana. Precisa viajar, fazer alguma coisa, acontece algum imprevisto, fica para morrer e às vezes dá passeio, nem é algo que vá atrapalhar tanto de atrasar assim e fica impaciente com absolutamente tudo. Começa a aprender um novo idioma, por exemplo. Comecei a aprender um novo idioma, eu quero em 3 meses estar fluente. Pode acontecer de algum nerd, uma pessoa aí, mas a gente sempre tem que se colocar como a média. Se colocando como a média, se por um acaso você tiver sorte, né, for iluminado em determinada área, mas se colocando como a média, o que acontece com a média? A média fica viciada, porque o algoritmo foi feito para viciar todo mundo. Isso vocês já devem ter encontrado informações por aí. Eu vou considerar que sim, eu vou ficar viciada. Então sim, eu vou desativar. Então sim, eu vou excluir lá o aplicativozinho. E o que acontece? A gente procura o bendito do aplicativo. Não chega a procurar o aplicativo, mas assim, para quem não excluiu, quem não sabe como que é a experiência, já contando da minha experiência, o que a gente faz? O que eu faço, o que eu acabo fazendo e tô fazendo até agora, mesmo depois de um mês, pegando o celular pra nada e sem olhar a hora, de relógio, sem olhar a hora, do nada, como tem gente que fala aí do Neida, né? Do Neida, aí eu vou lá, puxo o celular, o que eu tô fazendo aqui? Nada, porque não tem o que fazer mais. Quando vai ver, toda hora tá com o telefone ali, com o bendito do telefone. Não tem como a gente encontrar foco, concentração ou qualquer coisa do tipo. Você assiste 3 segundos, já pulou. São 3 segundos. Atenção, concentração de um ser humano durava apenas 12 segundos. Que às vezes a pessoa fala, são apenas minutos. Não, são segundos. E agora está em 8 segundos. Por volta dos anos 2000, 12 segundos, agora já está em 8 segundos. Então é tudo muito rápido, não dá para você focar. Como que a gente vai focar, concentrar? O que a gente faz em segundos, em 30 segundos, em 1 minuto e meio, que é o tempo que a gente assiste um vídeo? O que dá pra gente fazer com isso? Dá para lavar uma louça? Dá para varrer um chão? Dá para fazer algum trabalho? Dá para ler quanto de um livro? Quase nada. Porque a gente está falando de 1 minuto só, né? Então, se você realmente está lendo, está ali naquela concentração. E aí entra na minha questão, que eu não conseguia ler. Eu amo ler, eu gosto muito de ler. Eu sempre estou puxando meu Kindle, mesmo com o meu pouco tempo, na realidade que eu tenho. Não conseguia mais, não tinha mais esse foco. Até mesmo para estudar, aprender coisas novas, continuar. Eu sempre estou me aprimorando, sempre estou estudando, principalmente agora com relação ao autismo. Fiz a minha pós, tenho a minha pós em aba, para quem não sabe, para quem não me conhece ainda. E no final já estava sendo um martírio para mim, para falar a verdade, pela dificuldade de foco. É muito difícil a gente ter foco. Por mais que a gente diga que é difícil a correria do dia a dia e tudo mais, eu fico cansado, mas também tem essa questão, que tá tudo muito rápido e a gente não consegue manter o foco ali, ficar com o foco ali. Que provavelmente nesse vídeo aqui devo ter se perdido a informação, muita gente deve ter saído antes do vídeo. Nossa, imagina ficar até agora assistindo aqui. E por último, não menos importante, a gente não encontra tempo. Gente, tempo é algo precioso. Não dá para gastar em qualquer lugar.
não dá para gastar em qualquer coisa. Mesmo que você queira um entretenimento, entra lá, eu pago internet para isso, para assistir uns memes mesmo, mas quando você vai ver, não tem nada. É um stand-up, você tá assistindo alguma coisa de comédia, algo... Não, nem isso. Então a gente acaba perdendo o nosso tempo, dizendo que a gente está estudando, quando na verdade a gente não está estudando. Não necessariamente estudando, né? Que a gente está aprendendo algo, quando na verdade a gente não está aprendendo. Quando a gente acha que está se divertindo, quando na verdade a gente não está se divertindo. É muito melhor você ligar uma TV, assistir uma série, assistir um filme, de repente sentar com seu marido, sentar com a sua esposa, você tá na companhia um do outro, tão assistindo, tão expostos a uma tela. É para ser somente isso? Não, mas pelo menos vocês estão assistindo algo. Descanso. Você já acabou o seu dia, tá o dia inteiro lá na labuta, e aí deita de noite, vai mexer nas redes. Você tá descansando? Não tá descansando. Então você tá perdendo o seu tempo precioso. O seu tempo que você acha que não tá dando tempo para cozinhar, para manter a ordem em casa, para ficar com os seus filhos, porque toda hora tá dando aquela puxadinha no celular. E o que aconteceu comigo? Meu dia passou a render. Por enquanto, para quem tem um mês só de experiência, sem as redes sociais, sem esse vício. E aí a questão é que quando você está mexendo no celular, o que eu estou fazendo de errado? Eu só estou ali mexendo. O que eu estou fazendo de errado no celular? Eu só estou mexendo, mas eu estou me viciando com aquilo. Então isso está fazendo mal para mim. Isso está fazendo mal para quem está à minha volta. Para minha família, para mim mesma. Eu não tiro um tempo para mim, eu não tiro um tempo para minha família. É claro que, como eu disse, a vida realmente é muito corrida, é muita coisa. Então, nosso tempo não é algo que, nossa, eu tô com 5 horas do dia sobrando. Mas picadinho, se for colocar na ponta do lápis, deve dar isso. Então eu convido vocês a se aventurarem, se alguém quiser, pelo menos estipular um tempo no celular de vocês. Você respeite a notificação. Aliás, é até bom, antes de terminar esse vídeo, falar isso para vocês, que eu tentei isso antes. E aí o que eu fazia? Eu colocava um alerta para que o meu celular bloqueasse os apps, né, de redes sociais com 1 hora, para eu não passar de 1 hora por dia. Em todos os apps, juntando eles. Eu acho que com exceção do WhatsApp. Enfim, ele bloqueava. E aí ele falava, tá bloqueado agora. Quer desbloquear por mais 1 minuto, 15 minutos ou por hoje? A maioria das vezes eu jogava 15 minutos. E aí aumentando. Chegou num ponto que eu falei, não dá. Eu tô viciada. Eu preciso me tratar nesse nível, gente. Eu preciso me tratar. Porque eu tava lá, sabe aquela história de a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu paro. Que a gente vê, né, casos de outras coisas que as pessoas fazem. Nossa, fulano não consegue parar. E ele fala assim, mas não... É a gente com rede social a gente faz isso. Ai, a hora que eu quiser eu paro. Não para, gente. Infelizmente, pelo menos eu não consegui, eu não tive esse autocontrole. E aí, por fim, eu preferi desativar, excluir o app, aí não tem mais essa. Mais 15 minutos, mais 1 minuto. Às vezes eu não tava com muita paciência, queria mexer mesmo, e vou mexer, não. E aí o que eu fazia? Vou cancelar por hoje. Não vou deixar bloqueado. Desbloqueava e ficava. Então eu convido vocês a tomarem alguma atitude, de repente colocar a mão na consciência. Puxa aí o seu celular agora, vê o tempo de uso, que aí mostra lá o tempo das redes sociais, o tempo que você mexeu no celular. E aí acompanha para você ver. Olha quanto tempo. Ai, mas eu estava fazendo outra atividade.
Não tem como, gente. Não tem como, que aí fica tudo mal feito. Você mexe no celular de qualquer jeito, sua outra atividade fica toda mal feita, tudo pela metade. Quando você vai ver, a sua cabeça tá isso. E eu espero em breve voltar para falar para vocês como que estão alguns meses sem as redes sociais. Então, se futuramente eu achar que eu tenho maturidade, que no momento eu não tenho para isso, pode ser que eu mude de ideia. Como pode ser que não, cada vez mais eu vá gostando, cada vez mais. E fique por isso mesmo. No momento eu estou assim e permanecerei assim, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima!